Continuando a leitura do manual. 11. Informação. Elementos e estrutura. Timbre, localizado no cabeçalho da página e composto de logotipo, símbolo e estrutura administrativa em ordem hierárquica decrescente, razão da universidade e nome do campus universitário. A unidade responsável pela elaboração do ato será disposta no rodapé da página. Identificação do documento, alinhada à esquerda, escrita por extenso, sem negrito, com o nome do documento em letras maiúsculas, seguido da numeração sequencial e sigla da unidade emitente, separados por barra oblíqua. Referência, alinhada à esquerda, faz remissão ao documento ou processo que originou a informação. Interessado, alinhado à esquerda, contém indicação do nome da pessoa, ou do cargo com adequação do pronome de tratamento, ou da unidade administrativa a quem interessa o ato. Assunto, alinhado à esquerda, contém o resumo do teor do ato. Texto, consiste no conteúdo da informação que deve ser claro e preciso. Compõe-se de introdução, breve relato do motivo que originou a informação de maneira que o receptor identifique de imediato o assunto tratado, desenvolvimento, contém a exposição de todas as considerações essenciais para o esclarecimento do fato em questão, com os devidos fundamentos, e conclusão, clara e precisa, solicitando, encaminhando ou sugerindo providências. Fecho, deve ser sintético com a expressão à consideração superior. Local e data, alinhados ao parágrafo, escritos por extenso, sem abreviaturas, com o mês em letras minúsculas e finalizados por ponto final, ponto. Identificação do signatário, elemento centralizado na página a partir do parágrafo, composto de assinatura, nome do emitente em letras maiúsculas sem negrito e cargo ou função que ocupa. Quando houver a necessidade de assinatura de duas autoridades, técnicas ou administrativas, ambas devem estar espacialmente simétricas. Observações. Quando for necessário citar elementos constantes do processo, deve-se colocar a indicação do número da respectiva página. Caso haja menção a elementos constantes do processo anexo, deve-se mencionar também o número deste último. A pessoa que preparar a informação deverá apresentar clareza, precisão e sobriedade na linguagem. Mostrar concisão na elucidação do assunto. Transcrever os dispositivos legais citados. Autenticar quaisquer cópias, relações ou demais elementos juntados para ilustração. Numerar e rubricar, à tinta, as folhas acrescentadas ao processo, nas quais, no canto superior direito, será repetido o número do processo e o número que corresponder à folha acrescentada. Renumerar e rubricar, à tinta, nos casos em que a juntada da informação vier a alterar a ordem primitiva do processo, cancelando-se expressamente a numeração anterior. As folhas e os espaços em branco que antecedem a informação poderão ser inutilizados com um traço horizontal sobre o qual haverá uma linha perpendicular até o fim da página em que constará a rubrica do servidor que fez a inutilização. Qualquer entrelinha, emenda ou rasura, bem como o cancelamento de palavras, devem ser ressalvados pelo responsável pela informação. A juntada, a separação de processos anexos ou o desentranhamento de documentos de um processo dependerá de prévia autorização expressa da autoridade máxima do setor onde se encontra o processo na ocasião. Não se deve confundir a informação com a comunicação, pois enquanto a primeira é provocada, a segunda é espontânea. Informe e histórico são equivalentes, mas ambos não devem ser confundidos com a informação, pois informe, ou histórico, é a descrição de um fato, tal como aconteceu, enquanto a informação é o resultado proveniente da análise dos informes. Estes são, portanto, partes integrantes da informação. Os itens da informação poderão ser numerados. As quantidades que forem citadas em algarismos deverão ser também repetidas por extenso. Juntada e apensamento são atos que não se confundem. Havendo processo anterior, do mesmo interessado, sobre o mesmo assunto, os papéis subsequentes devem ser juntados, incorporando-se aquele processo. Havendo qualquer ponto de conexão entre processos, ainda que de interessados ou de assuntos diferentes, devem ir e ser lá pensados, para conhecimento do relator de um deles, cumprindo ao relator, se assim entender necessário, solicitar o apensamento de outros processos ou, entendendo desnecessário, o apensamento feito ex officio, solicitar o desapensamento.
Todas essas operações devem ser feitas, sempre, pela seção técnica de comunicações, pois demandam indispensáveis anotações nos sistemas de controle de movimento de papéis e de processos. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp. 12. Instrução. Elementos e estrutura. A instrução compreende a ordem normatizadora e a matéria normatizada. A ordem normatizadora constitui o preâmbulo e a matéria normatizada diz respeito à própria comunicação do ato, que é o texto. É formada por timbre, localizado no cabeçalho da página e composto de logotipo, símbolo e estrutura administrativa em ordem hierárquica decrescente, razão da universidade e nome do campus universitário. A unidade responsável pela elaboração do ato será disposta no rodapé da página. Identificação do documento, centralizada na página, escrita por extenso, em letras maiúsculas e negrito, com o nome do documento seguido da sigla da unidade emitente, da numeração de registro e data. Ementa, alinhada à direita, de forma justificada, contém exposição resumida do assunto a que se refere a instrução. Preâmbulo. Inicia a instrução e não integra a matéria normatizada, que corresponde ao texto. Abre com a nominação, seguida normalmente da expressão no uso de suas atribuições e das considerações que justificam a expedição da instrução de serviço. Nas considerações, deve-se citar a norma que fundamenta o ato e outros motivos. Texto. Constitui o próprio conteúdo da instrução, o que ela regula ou expressa. Pode se apresentar em um único parágrafo ou conforme a estrutura da portaria, com a divisão do assunto em artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Identificação do signatário, elemento centralizado na página a partir do parágrafo, composto de assinatura, nome do emitente em letras maiúsculas sem negrito e cargo ou função que ocupa. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp. 13. Memorando. Elementos e estrutura. Timbre, localizado no cabeçalho da página e composto de logotipo, símbolo e estrutura administrativa em ordem hierárquica decrescente, razão da universidade e nome do campus universitário. A unidade responsável pela elaboração do ato será disposta no rodapé da página, igualmente normalizada pelo manual supracitado. Identificação do documento, alinhada à esquerda, escrita por extenso, sem negrito, com o nome do documento em letras maiúsculas, seguido da numeração sequencial e sigla da unidade emitente, separados por barra oblíqua. Data, alinhada à direita, na linha imediatamente inferior à da identificação do documento, escrita por extenso, sem abreviaturas, com o mês em letras minúsculas e finalizada por ponto final. Como o memorando é um documento interno, não há necessidade de mencionar local. Exemplo. Em 31 de março de 2015. Vocativo, é o receptor destinatário do documento. Deve estar alinhado à esquerda, com pronome de tratamento adequado ao cargo que ocupa, o cargo ou função que ocupa, finalizado por vírgula. Assunto, alinhado à esquerda, contém o resumo do teor do ato. Texto, constitui o conteúdo do documento. É a exposição clara e objetiva do que motivou a elaboração do memorando. Deve conter introdução, apresentação do assunto, desenvolvimento, detalhamento do assunto, tratados em parágrafos distintos caso contenha mais de uma ideia, e conclusão, que reafirma ou simplesmente reapresenta a posição sobre o assunto. O objeto que motivou o memorando deve ser sempre mencionado. Exemplo. Em atenção ao memorando número 15/2015 STAR, que trata das férias dos servidores deste departamento, informamos que elas se iniciarão no dia 31 de março de 2015. Fecho, saudação ao destinatário. Deve ser alinhado aos parágrafos do texto e finalizado por vírgula. São utilizadas as expressões atenciosamente, para pessoas de mesma ou inferior hierarquia, e respeitosamente, para autoridades de hierarquia superior à do emitente do documento. Identificação do signatário,
elemento centralizado na página a partir do parágrafo, composto de assinatura, nome do emitente em letras maiúsculas sem negrito e cargo ou função que ocupa. Quando houver a necessidade de assinatura de duas autoridades, técnicas ou administrativas, ambas devem estar espacialmente simétricas. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp. 14. Ofício e ofício circular. Elementos e estrutura. Timbre, localizado no cabeçalho da página e composto de logotipo, símbolo e estrutura administrativa em ordem hierárquica decrescente, razão da universidade e nome do campus universitário. A unidade responsável pela elaboração do ato será disposta no rodapé da página. Identificação do documento, alinhada à esquerda, escrita por extenso, sem negrito, com o nome do documento em letras maiúsculas, seguido da numeração sequencial e sigla da unidade emitente, separados por barra oblíqua, podendo, ainda, conter as iniciais do autor e digitador. Exemplo: Ofício Circular número 15/2015, Unesp. Local e data, alinhados à direita, na linha imediatamente inferior à da identificação do documento, escritos por extenso, sem abreviaturas, com o mês em letras minúsculas e finalizados por ponto final, ponto. Referência, alinhada à esquerda, faz remissão ao documento ou processo que originou o ato. Assunto, alinhado à esquerda, contém o resumo do teor do ato. Vocativo, é o receptor destinatário do documento. Deve estar alinhado à esquerda, com pronome de tratamento adequado ao cargo que ocupa, o cargo ou função que ocupa, finalizado por vírgula. Texto, compõe-se de introdução, que se confunde com o parágrafo de abertura, na qual é apresentado o assunto que motiva a comunicação, desenvolvimento, no qual o assunto é detalhado. Se o texto contiver mais de uma ideia sobre o assunto, elas devem ser tratadas em parágrafos distintos, o que confere maior clareza à exposição, e conclusão, em que é reafirmada ou simplesmente reapresentada a posição recomendada sobre o assunto. Nos casos em que o objetivo do ofício seja apenas encaminhar documentos, o texto apresenta a seguinte forma: introdução, deve iniciar com referência ao expediente que solicitou o encaminhamento. Se a remessa do documento não tiver sido solicitada, deve iniciar com a informação do motivo da comunicação, que é encaminhar, indicando a seguir os dados completos do documento encaminhado, tipo, data, origem ou signatário, e assunto de que trata, e a razão pela qual está sendo encaminhado, e desenvolvimento, se o autor da comunicação desejar fazer algum comentário a respeito do documento que encaminha, poderá acrescentar parágrafos de desenvolvimento, caso contrário não há parágrafos de desenvolvimento em aviso, ou ofício de mero encaminhamento. Fecho, saudação ao destinatário. Deve ser alinhado aos parágrafos do texto e finalizado por vírgula. São utilizadas as expressões atenciosamente, para pessoas de mesma ou inferior hierarquia, e respeitosamente, para autoridades de hierarquia superior à do emitente do documento. Identificação do signatário, elemento centralizado na página a partir do parágrafo, composto de assinatura, nome do emitente em letras maiúsculas sem negrito e cargo ou função que ocupa. É deselegante escrever o nome do emitente em negrito. Quando houver a necessidade de assinatura de duas autoridades, técnicas ou administrativas, ambas devem estar espacialmente simétricas. Endereçamento, item que indica o destinatário do ofício. Deve ser alinhado à esquerda e inserido no final do documento, caso tenha mais de uma folha será mencionado apenas na primeira. O endereçamento compõe-se por ao, ou suas variações, seguido de pronome de tratamento adequado, nome do receptor em letras maiúsculas sem negrito, cargo ou função que ocupa, o órgão a que pertence e endereço completo. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp. 15. Parecer. Elementos e estrutura. Timbre, localizado no cabeçalho da página e composto de logotipo, símbolo e estrutura administrativa em ordem hierárquica decrescente, razão da universidade e nome do campus universitário. A unidade responsável pela elaboração do ato será disposta no rodapé da página. Identificação do documento, alinhada à esquerda, escrita por extenso, sem negrito, com o nome do documento em letras maiúsculas, seguido da numeração sequencial e sigla da unidade emitente, separados por barra oblíqua.
Referência, alinhada à esquerda, faz remissão ao documento ou processo que originou o ato. Interessado, alinhado à esquerda, contém indicação do nome da pessoa, ou do cargo com adequação do pronome de tratamento, ou da unidade administrativa a quem interessa o ato. Assunto, alinhado à esquerda, contém o resumo do teor do ato. Texto, é o relatório contendo a exposição e apreciação do assunto, feita de um modo claro e completo. Deve conter introdução, breve relato do assunto que motivou o documento, e desenvolvimento, em que são apresentadas a análise da situação, as considerações do parecerista e a fundamentação legal, justificando a solução apontada. Conclusão, em que se verifica se a matéria, no todo ou parte, deve ser aceita ou recusada e as conclusões finais sobre o assunto e o parecer final do relator, que se configura pela expressão sou de parecer favorável, ou manifesto-me favorável. Local e data, alinhados ao parágrafo, escritos por extenso, sem abreviaturas, com o mês em letras minúsculas e finalizados por ponto final. Identificação do signatário, elemento centralizado na página a partir do parágrafo, composto de assinatura, nome do emitente em letras maiúsculas sem negrito e cargo ou função que ocupa. Em casos de mais de um autor, como nos casos de parecer emitido por comissão, a relação dos autores deve se apresentar em ordem alfabética devendo constar o respectivo cargo ou área de atuação profissional. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp. 16. Portaria. Elementos e estrutura. Devem ser consultadas as orientações em normas para a composição e redação dos atos normativos, dispostas no capítulo 3º. Portaria Unesp número 15, de 31 de março de 2015. Regulamenta a Resolução Unesp número 15 de 2015, que dispõe sobre, da Unesp. O reitor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 3º, do artigo 24, do Regimento Geral da Unesp, expede a seguinte portaria. Seção I. Da articulação. Artigo 1º. O artigo representa a unidade básica de divisão, com numeração ordinal até o 9º, artigo 9º, e cardinal a partir do 10º, artigo 10. No artigo, deve estar contido um único assunto em que fique expressa a norma geral. Caso necessite de desdobramentos, as complementações, exceções e particularidades devem ser apresentadas em forma de parágrafos e incisos. Parágrafo 1º, representado pelo sinal gráfico. Veja no manual. O parágrafo é a disposição secundária de um artigo em que é explicada ou modificada a disposição principal. Devem ser iniciados com letra maiúscula e finalizados por ponto no final. Parágrafo 2º. Os parágrafos podem ser desdobrados em itens, neste caso, terminarão com 2 pontos emoticon sorrindo. Os itens iniciam-se com letras minúsculas e terminam com ponto e vírgula. Os itens iniciam-se com letras minúsculas e terminam com ponto final quando forem os últimos. Artigo 2º. Caso o artigo necessite de desdobramentos, as complementações, exceções e particularidades devem ser apresentadas em forma de parágrafos e incisos. Parágrafo único. Quando houver um único parágrafo, adota-se a expressão por extenso parágrafo único, e não o sinal de parágrafo mais a palavra único. Ele deve ser iniciado com letra maiúscula e finalizado por ponto no final, ponto. Artigo 3º. Caso o artigo necessite de desdobramentos, as complementações, exceções e particularidades devem ser apresentadas em forma de parágrafos e incisos e, neste último caso, deve terminar com 2 pontos. Incisos são unidades que discriminam o assunto tratado no artigo. Iniciados com letra minúscula e encerrados com ponto e vírgula.
Iniciados com letra minúscula e encerrados com ponto e vírgula. Iniciados com letra minúscula e encerrados com ponto final quando for o último, a menos que se desdobrem em alíneas, quando terminará com 2 pontos. As alíneas são unidades que tratam de particularidades ou complementação do conteúdo expresso no inciso ou no item. São grafadas em minúscula de A a Z, seguida de parênteses. Os textos das alíneas são iniciados com letras minúsculas e encerrados com ponto e vírgula, com exceção da última linha que deverá ser encerrada com ponto final. Não poderá haver a linha única. Seção 2ª da articulação. Artigo 4º. Artigo 9º. Artigo 10. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. PROC número 000000, sigla da unidade. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp. 17. Regulamento. Elementos e estrutura. Devem ser consultadas as orientações em normas para a composição e redação dos atos normativos, dispostas no capítulo 3º. Anexo à Resolução Portaria Unesp nº 15/2015, Regimento, Regulamento da Faculdade, Instituto, Campus de. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp. Título I. Do Regimento. Artigo 1º. Este regimento tem por finalidade disciplinar o funcionamento da faculdade, instituto, campus, naquilo que é próprio à unidade universitária, nos termos do Estatuto da Unesp. Capítulo I da faculdade e de seus objetivos. Artigo 2º. A faculdade de campus de foi criada em 00000000. Parágrafo 1º. Modelo de regulamento. Parágrafo 2º. Modelo de regulamento. Artigo 3º. Modelo de regulamento. Parágrafo único. Modelo de regulamento. Capítulo 2º. Da. Título. Da disposição transitória. Artigo único. Modelo de regulamento. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp. 18. Relatório. Elementos e estrutura. Timbre, localizado no cabeçalho da página e composto de logotipo, símbolo e estrutura administrativa em ordem hierárquica decrescente, razão da universidade e nome do campus universitário. A unidade responsável pela elaboração do ato será disposta no rodapé da página. Referência, alinhada à esquerda, faz remissão ao documento ou processo que originou o ato. Interessado, alinhado à esquerda, contém indicação do nome da pessoa, ou do cargo com adequação do pronome de tratamento, ou da unidade administrativa a quem interessa o ato. Assunto, alinhado à esquerda, contém o resumo do teor do ato. Texto, constitui-se no corpo do documento e é composto de introdução, em que se apresenta a finalidade do documento e o objeto do assunto, e desenvolvimento, relato resumido e cronológico dos fatos e das ocorrências relativas ao assunto. Fecho, é o último parágrafo do texto, finalizando o relatório. Pode-se utilizar a expressão é o relatório, eis o relatório. Local e data, alinhados ao parágrafo, escritos por extenso, sem abreviaturas, com o mês em letras minúsculas e finalizados por ponto final. Identificação do signatário, elemento centralizado na página a partir do parágrafo, composto de assinatura, nome do emitente em letras maiúsculas sem negrito e cargo ou função que ocupa. Em casos de mais de um autor, a relação dos autores deve se apresentar em ordem alfabética, devendo constar o respectivo cargo ou área de atuação profissional. Relatório número 15/2015, sigla da unidade emitente. Referência, faz remissão ao documento ou processo que originou o ato. Interessado, a quem interessa o ato. Assunto, contém o resumo do teor do ato. Introdução. Desenvolvimento. Conclusão. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp. 19. Requerimento. Elementos e estrutura. Por ser um documento de caráter individual, o requerimento dispensa o uso do timbre, cabeçalho, e se inicia diretamente no vocativo. Vocativo.
é o receptor do documento, a autoridade que defere a solicitação. No caso do requerimento, o vocativo deve ser alinhado à esquerda, escrito por extenso, sem abreviaturas, em letras maiúsculas, sem negrito, com pronome de tratamento adequado ao cargo da autoridade a que é dirigido e o cargo ou função que ocupa. Exemplo: Magnífico reitor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Contexto: constituído de um só parágrafo. Deve constar: preâmbulo, primeira parte, os dados de identificação do requerente e demais dados em ordem cronológica de obtenção. O tratamento deve ser feito sempre na terceira pessoa do singular. Exemplo: fulano de tal, vem requerer, ou vem solicitar. Quando o requerente for um funcionário ou servidor, basta a indicação do nome, matrícula ou número de inscrição, ou registro, no órgão, cargo ou função e local de lotação, diretoria, setor, seção, departamento, etc. Quando se trata de particular, indicam-se nome do requerente, RG, nacionalidade, estado civil, idade, residência e profissão. Texto: segunda parte, objeto do requerimento, com a indicação dos fundamentos legais que dão base à solicitação. É a parte do requerimento em que é feita a solicitação propriamente dita e deve ser amparada por dispositivos legais, exposição e justificativa do pedido. Caso haja documentação anexa, mencionar no texto. Local e data, alinhados ao parágrafo, escritos por extenso, sem abreviaturas, com um mês em letras minúsculas e finalizados por ponto final. Identificação do signatário, elemento centralizado na página a partir do parágrafo, composto apenas da assinatura, já que o nome e cargo do servidor, requerente, já foram identificados no corpo do texto. O requerimento passará por vários setores aos quais o requerente é subordinado e, por fim, chegará às mãos da autoridade indicada no vocativo, que, examinando o documento e as demais informações acrescentadas, julgará o pedido, deferindo ou não. Senhor Diretor da Faculdade de Instituto da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Nome completo, RG, função, órgão de lotação, regime jurídico. Conforme comprovante anexo, vem requerer, com fundamento no artigo, do decreto, a concessão de, para fins de São Paulo, 31 de março de 2015. Nome: 20 Resolução. Elementos e estrutura. Devem ser consultadas as orientações em normas para a composição e redação dos atos normativos, dispostas no capítulo 3º. Resolução Unesp nº 15, de 31 de março de 2015. Ementa, alinhada à direita de forma justificada, contém exposição resumida do assunto a que se refere o documento. O reitor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com fundamento no inciso 9º, artigo 24, do Regimento Geral e nos termos do despacho número 15 de 2015, CEP, baixa a seguinte resolução. Artigo 1º, modelo de resolução. Inciso 1º, modelo de resolução. Modelo de resolução. Modelo de resolução. etc. etc. Artigo 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Ficando revogada a Resolução Unesp número 0, de 15 de março de 2015. PROC número 000000, sigla da unidade. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp.